Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Se eu fizesse uma pergunta para vocês e indagasse de vocês se vocês sabem a diferença que existe entre problemas e dificuldades, vocês saberiam? Sabem? Parece a mesma coisa, né? Parece que dificuldade é um problema e problema é uma dificuldade. Mas é muito diferente uma coisa da outra. Tão diferente assim como a água e o vinho. Dificuldades é tudo aquilo que vem de fora de nós, nos atinge, nos incomoda. Problema é tudo aquilo que vem de dentro de nós. E na maior parte das vezes incomoda mais aos outros. Então, por exemplo, uma pessoa nos calunia, fala mal da gente. Vocês acham que isso é uma dificuldade ou um problema? Dificuldade, tudo bem. Falta de dinheiro. É uma dificuldade ou um problema? Bom, raciocinando,
De acordo com o que eu estou explicando para vocês, falta de dinheiro é uma dificuldade, é algo que vem de fora de nós, certo? A gente está trabalhando numa empresa, em um determinado lugar, e não gosta do que faz. É um trabalho chato, cansativo, monótono, rotineiro. Vocês acham que isso é uma dificuldade ou um problema? Dificuldade. Está vindo de fora de nós. Raciocinem sempre assim. Então vem de fora, é uma dificuldade. Sou mandado embora do emprego. Estou desempregado. É uma dificuldade ou um problema? Uma dificuldade. Vocês ainda não aprenderam. Nós estávamos aqui agora conversando a respeito do computador e os programas que rodam no computador. E tem pessoas que não têm habilidade para mexer com o computador. Vocês acham que isso é uma dificuldade ou um problema? Dificuldade. Então acho que já entenderam. As dificuldades, já que vocês já compreenderam do que se trata, as dificuldades, elas são positivas. As dificuldades, elas são lições que nos ensinam. As dificuldades, elas têm o objetivo de fazer com que a gente aprenda, que a gente evolua, que a gente melhore, que a gente se aperfeiçoe. Então, se a reencarnação é uma escola, as dificuldades são as lições. Tem até um livro de André Luiz. Quem não conhece André Luiz, se comunicava pelo Chico. Ele escreveu um livro que tem uma frase que diz assim: após uma dificuldade, aguarde outra. Essa frase, ela tem razão de ser, em virtude da necessidade que temos de enfrentarmos essas dificuldades para aprendermos. As dificuldades são como se fossem assim um esporão, uma agulha que nos cutuca as costas e faz com que a gente ande, que a gente evolua, que a gente cresça. Cresça em todas as dimensões do ser humano. Porque nós somos seres multidimensionais. Nós somos seres biopsicossocial e espiritual. A própria OMS, Organização Mundial de Saúde, já reconhece a nossa dimensão espiritual. Então, evoluir significa crescer em todas essas dimensões. Dimensões emocionais, afetivas, dimensões sociais, dimensões intelectuais, físicas e espirituais. A nossa vida é como se fosse assim um edifício sustentado por várias colunas. Todo edifício tem colunas que o sustentam. Se você remover uma coluna, está arriscado o edifício ruir. A nossa vida é da mesma forma. O que sustenta a nossa vida são essas colunas que representam as dimensões do ser humano. Então nós temos que cuidar de todas as dimensões. Nós temos que cuidar da nossa dimensão intelectual, temos que aprender, temos que conhecer, da nossa dimensão afetiva, da nossa relação com o outro, da nossa dimensão espiritual, da nossa essência espiritual, uma vez que nós somos espírito em essência. Então as dificuldades, elas têm esse objetivo. Se na história da humanidade o ser humano nunca tivesse enfrentado uma dificuldade, muito provavelmente estaríamos ainda na época das cavernas. Se vocês se lembrarem, por exemplo, na Idade Média, 500 anos atrás, nós estávamos reencarnados em algum lugar. Vocês imaginam como era difícil viver na Idade Média? Vocês se lembram? Não lembram? Mas era difícil viver naquela época. Quando surgiam aquelas epidemias, a peste bubônica, a febre amarela, a gripe influenza, doenças que hoje em dia são erradicadas de forma simples, naquela época matava uma grande parcela da população. Uma cidade, uma vila, muita gente morria, muitas famílias ficavam enlutadas.
Mas foram essas dificuldades que nós enfrentamos no passado, com as doenças, com as epidemias, que fizeram com que pessoas preocupadas com tudo isso se debruçassem sobre essas dificuldades, e a antiga alquimia acabou se transformando na moderna química. E hoje nós temos as facilidades da indústria farmacêutica, dos remédios que facilitam a nossa vida, que tiram a nossa dor, dos avanços da medicina, da tecnologia, da informática. Todos esses recursos que existem hoje à nossa disposição só existem porque nós enfrentamos as dificuldades do passado. Vocês lembram como era difícil lavar roupa antigamente? Eu me lembro que a minha avó contava, minha avó morava no interior, ela dizia assim que o dia de lavar roupa era o dia de lavar roupa, porque ela ficava o dia inteiro lavando roupa. Ela tinha que, inclusive, cozinhar o sabão. Ela fazia o sabão naquelas latas grandes de 20 litros de óleo, misturava lá banha com cinza, cozinhava o sabão para poder lavar roupa. Tinha que esfregar a roupa. E tinha que coarar a roupa. Vocês sabem, o pessoal mais antigo sabe o que é coarar a roupa. O pessoal mais novo não sabe nem o que é isso. Ela tinha que estender a roupa no gramado para pegar sol, porque senão o branco da roupa ficava amarelado. Hoje não precisa nada disso. Hoje a dona de casa pega aquele monte de roupa, joga dentro da máquina de lavar, joga o sabão dentro, e hoje em dia o sabão já vem com sol. Porque você não precisa mais coarar, a roupa já fica branquinha. A química agregada ao sabão facilita a nossa vida. Mas nem sempre foi assim. Então as dificuldades tiveram esse dom de fazer com que a nossa vida se tornasse mais simples. Imagina antigamente, nos primórdios da humanidade, as civilizações estavam dispersas pelo planeta, separadas pelos continentes. Nós nem sabíamos da existência de outros povos. Mas aí então surgiram as navegações. E as navegações encurtaram a dificuldade da distância. Então nós passamos a conhecer outros povos, trocar cultura, conhecimento. Depois vieram as locomotivas, depois vieram os automóveis, os aviões. Hoje temos a internet. A internet faz com que a gente converse com pessoas do outro lado do planeta, em tempo real. A gente conhece pessoas que talvez nunca vamos encontrar, mas a gente fica conhecendo. Isso às vezes até cria um paradoxo, né, na nossa vida. Outro dia minha filha estava diante do computador, conversando com um rapaz que ela dizia morar na Itália. Giuliano, parece que era o nome dele. Então eu estava passando, ela disse assim, pai, eu fiquei conhecendo um rapaz que mora na Itália. E estava lá conhecendo ele, conversando com ele, falando em inglês com ele. E dizia que ele era um profissional da área da informática, tinha mais ou menos uns 20 e poucos anos. E a minha filha falou tudo o que conhecia dele. E eu cheguei para ela e disse assim, você sabe o nome da nossa vizinha do 31? O quê? A nossa vizinha aqui, a nossa porta do lado. O 31? Aquela magrinha de óculos? Sim. Você sabe o nome dela? Não lembro. Terezinha. Infelizmente, às vezes, né, essas modernidades, essas facilidades, criam um paradoxo na nossa vida, como esse, que é o caso. Mas se a gente sabe aproveitar as facilidades que a vida moderna nos traz, é muito bom. A gente pode aprender muito mais rápido. Então as dificuldades são assim. Elas têm esse objetivo. Por exemplo, uma doença que surge no nosso corpo. Vocês acham que é uma dificuldade ou um problema? Pensem bem. É uma dificuldade. Vou explicar, calma.
Eu não disse que as dificuldades estão fora de nós. No nosso corpo, está dentro de nós, está fora de nós. Porque as patologias, as doenças que surgem, também são dificuldades que estão para nos ensinar. É óbvio que as dificuldades muitas vezes nos fazem sofrer, nos fazem sentir dor. Ninguém quer sentir dificuldade. Mas qual o objetivo da dificuldade? Ensinar o espírito na escola da reencarnação. Quando surge uma doença, uma patologia, por exemplo, de repente eu comecei a ter dores de barriga, uma queimação na minha barriga. Tomo alguns remédios para diminuir aquela sensação ruim, mas aquilo persiste e eu acabo indo no médico. Aí o médico faz alguns exames e diz para mim assim: você está com gastrite. E aí ele prescreve para a gente omeprazol. Muita gente toma omeprazol. O omeprazol, quem toma, vocês vão tomar até morrer. Desculpe. Por quê? Porque a gastrite é uma doença, é uma patologia de fundo emocional. Quando a gastrite aparece, aquela dor, aquela queimação, aquele enjoo, aquela azia, quando ela surge, ela está chamando a atenção da gente para alguma coisa. Como nós estamos conduzindo a nossa vida? Como nós estamos lidando com as nossas emoções? Aquela raiva, aquela mágoa. Porque espírita não sente raiva, sente mágoa. Mágoa pode, raiva não. Aquela mágoa, aquela dificuldade para esquecer o que o outro fez. Eu fico pensando naquilo, vou dormir com aquilo, converso com o meu travesseiro, como se o travesseiro respondesse, e eu não esqueço aquilo que me fizeram. E o que acontece? Eu fico doente. Meu corpo sinaliza a minha conduta diante da vida. Então, quando surge uma patologia, uma dificuldade como essa, é como se fosse um alarme que soasse, nos chamando a atenção para alguma coisa que devemos observar. Se vocês trabalhassem, por exemplo, no 9º andar de um edifício, e de repente começasse a soar o alarme de incêndio, o que vocês fariam? Vocês iriam lá, desligariam o alarme e voltariam a trabalhar? Ou vocês sairiam correndo do prédio? Óbvio, né? Óbvio. Vocês iriam sair correndo de lá. Mas o que a gente faz na nossa vida? Nós estamos a todo momento desligando o alarme. Quando surge o alarme, ele começa a tocar e eu não dou atenção para ele. Eu vou lá e desligo o alarme. E continuo a minha vida da mesma forma que via vivendo. Não dou atenção para aquela sinalização que está me avisando da minha conduta na vida e que vai me fazer sofrer. Perceberam? Quantas pessoas vocês já conheceram que depois de uma doença grave, depois de um período longo de convalescença, ou depois de uma cirurgia grande, não se modificaram? Não se tornaram, por exemplo, mais fervorosas? Não se voltaram mais para a família, para os filhos? Deixaram aquela vida estressada de lado e se ligaram mais à religião, à espiritualidade? Quantas pessoas não conseguiram se modificar depois de situações assim? Então a dificuldade surge para nos ensinar, para a gente aprender. Entenderam? Agora vamos aos problemas. Porque os problemas é que são os problemas. O que vocês acham que são problemas que estão dentro de nós e que incomodam mais aos outros? Não são gases. O que vocês acham que são problemas e estão dentro de nós e que na maior parte das vezes incomodam aos outros? São os nossos defeitos de caráter. Vocês sabem o que é caráter?
Caráter é o conjunto de qualidades e de defeitos que nós trazemos do nosso passado. Todo mundo tem caráter. Quando a gente diz assim, o fulano lá não tem caráter, na verdade, eu estou querendo dizer que naquele indivíduo se sobressai nele um caráter muito negativo. Por exemplo, como disse a irmã ali, um egoísmo exacerbado. Então, o caráter é o conjunto de qualidades que trazemos do nosso passado. O nosso caráter, ele não se construiu nessa vida. Essa vida é insignificante diante do nosso passado. Nós já vivemos centenas de vidas. Já fomos homem, mulher, preto, branco, rico, pobre, escravo, senhor. Já fizemos de tudo. Já passamos por muitas experiências, muitas dores, muitas alegrias. Já vivemos muitas vidas e em muitas vidas fizemos coisas erradas e outras fizemos coisas certas. Tivemos amores, inimigos, desafetos. E o nosso caráter foi se construindo ao longo desses séculos, milênios, de acordo com essas nossas experiências. Vocês imaginam quantas escolhas fizemos no passado, quantas decisões tomamos, quantas experiências atravessamos. E tudo isso foi forjando o nosso caráter, construindo o nosso caráter. E hoje, nesse momento atual, nessa hora, nós somos o resultado de nós mesmos. Ninguém nos fez assim. Nós não somos assim porque, eu sou assim porque meu pai era ausente, a minha mãe não me amava, me preteria pelo meu irmão. Eu sou assim porque eu escolhi ser assim. Eu não sou o resultado do que fizeram comigo. Porque o que fizeram comigo, eu decidi como fazer e como ser. Eu escolhi ser desse jeito. Você diz, mas a nossa família não exerce influência na nossa educação, no nosso aprimoramento? Sim, se eu quiser. Se eu não quiser, não. Vocês veem, às vezes, irmãos criados com os mesmos pais, receberam a mesma educação, mesmos valores, tudo igual. E eles saem completamente diferentes um do outro. Porque nós trazemos do nosso passado o nosso caráter. Mais egoísta, mais orgulhoso. Porque o nosso caráter, na verdade, são os nossos defeitos. Então, quais são os defeitos que um indivíduo pode ter? Vou dizer alguns. Não vou falar das qualidades, porque a qualidade não interessa para o nosso estudo hoje. O que interessa são os nossos defeitos, porque são eles que nos incomodam. Então, os defeitos de caráter que um indivíduo pode ter são egoísmo, orgulho, inveja, ciúme, maledicência, arrogância, prepotência. Esses são os traços de caráter negativo que nós possuímos. E eu vou fazer agora, para vocês todos que estão prestando atenção em mim, uma revelação. Todos nós que estamos aqui temos esses defeitos de caráter, sem exceção, até o presidente do centro, vamos ver. Todos nós somos egoístas, invejosos, orgulhosos, ciumentos, avarentos, somos arrogantes, prepotentes, todos nós somos. Evidentemente, cada um num determinado nível, cada um numa intensidade. Cabe a nós descobrirmos qual é a intensidade desses traços de caráter negativo que eu possuo. Porque todos nós somos egoístas, todos nós somos orgulhosos e assim por diante. E o que nos faz sofrer na vida não são as dificuldades, são os nossos problemas. O que nos faz sofrer na vida é aquilo que está dentro de nós, não o que está fora de nós. Vocês já devem ter ouvido falar que os nossos verdadeiros inimigos estão dentro de nós. Já devem ter ouvido falar isso. Os nossos inimigos estão de fato dentro de nós. E são os nossos defeitos. Nosso orgulho, a nossa inveja, nosso ciúme. Para combatermos um inimigo, imaginem
que vocês são um general estrategista. E vocês vão dirigir um exército numa batalha contra o inimigo. Qual seria a forma mais eficaz para vocês vencerem essa batalha, uma vez que vocês são os generais? Conhecer o inimigo. Se a gente conhecer o inimigo, da forma que ele luta, qual é a estratégia que ele usa, o armamento que eles possuem, como que pensa aquele general que vai dirigir aquele outro grupo inimigo. Quanto mais nós conhecemos os nossos inimigos, mais fácil vencê-los, não é verdade? Então, se os nossos inimigos estão dentro de nós, nós precisamos então o quê? Entrar em contato com esses inimigos que estão dentro de nós. Se nós não olharmos para dentro de nós, se nós não dermos atenção a isso que está dentro de nós, nós não vamos conseguir nos modificar. Na maioria dos centros espíritas, fala-se muito em reforma íntima. E tem até curso de reforma íntima. No centro que eu frequento, recentemente, encerrou um curso de reforma íntima que durou 3 anos. Eu até brinquei com o rapaz e perguntei se não era um curso de mestrado em reforma íntima. Mas por que é tão difícil fazer reforma íntima? Precisa até curso, apostila, prova. Os grupos da Aliança Espírita Evangélica, eles têm até uma caderneta, onde eles anotam ali os defeitos de caráter para tentar se modificar. E aquela caderneta depois passa por um colegiado espiritual e vão avaliar realmente se a pessoa deixou de ser egoísta ou pelo menos diminuiu a intensidade do seu egoísmo, do seu orgulho, da sua inveja, ciúme e assim por diante. Mas a gente sabe que a gente tem que deixar de ser orgulhoso, ser egoísta. Mas por que a gente não consegue? A gente até faz curso e não consegue deixar de ser egoísta. Por quê? Por que é tão difícil colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo? Eu arriscaria até dizer para vocês que nós não precisaríamos ler mais nenhum livro espírita. Nem o Evangelho, nem o Livro dos Espíritos. Parem de ler, não precisem ler mais. Por quê? Porque o que a gente já sabe já é o suficiente para nós nos modificarmos. E a gente fica lendo, relendo, e a gente diz assim, caramba, mas esses espíritos ficam sempre batendo na mesma tecla, falando sempre a mesma coisa, e a gente não consegue se modificar. Vocês sabem por que a gente não consegue colocar em prática aquilo que a gente aprende? Porque a gente não se conhece. Infelizmente, vocês me desculpem, mas nós não nos conhecemos. Quando o paciente chega no consultório, eu digo para ele assim, nós vamos fazer, antes de fazer regressão, porque muita gente chega lá querendo fazer regressão de memória, achando que vai embarcar numa fantasia, que vai sentir sensações arrepiantes, como se fosse um filme hollywoodiano, nada disso vai acontecer. Eu digo assim, antes de fazermos regressão de memória, as vidas passadas, nós vamos conversar. Umas 6 sessões, 5, 6 sessões você vai vir aqui, nós vamos só conversar. Mas tudo isso, por que precisa conversar tanto? Porque eu preciso ajudar você a se conhecer. E você não se conhece. Mas claro que eu me conheço, você não se conhece. Para você lembrar do seu passado, você lembrar de outras vidas suas, é preciso antes que você conheça você hoje. Antes de você conhecer você no seu passado. Porque quando você se lembrar do seu passado, vai fazer sentido para você. Porque você vai saber como que você é. E você vai entender por que você é assim. Porque você vem sendo assim há muito tempo. Porque a gente vem sendo assim há muito tempo. E nós não conseguimos nos modificar porque não nos conhecemos. Para fazer reforma íntima, tem curso de reforma íntima aqui? Não tem? Para fazer reforma... Oi? Nós não somos da Aliança Evangélica, nem seguimos a metodologia. Mas pode fazer curso de reforma íntima. Se quiser, impressa apostila. Essa grossura. A gente tem o Chico e Emmanuel, e André Luiz e Kardec,
todas as respostas. Acho que cada um tem que fazer. A gente tem as respostas, mas não põe em prática. Por quê? Por que é difícil fazer reforma íntima? Para fazer reforma íntima é necessário 2 pré-requisitos fundamentais, sem os quais é impossível fazer reforma íntima. Se não tiver esses 2 pré-requisitos, o pessoal pode desistir. Primeiro, eu preciso querer. E é óbvio, quem está aqui olhando, com esses olhinhos arregalados, saiu de casa, deixou de ver a novela, está sentado aqui, pacientemente ouvindo esse cara falar esse negócio, é porque está interessado em se modificar, está interessado em aprender alguma coisa. Então esse é o primeiro pré-requisito, eu desejar. Segundo pré-requisito, tão importante ou mais que o primeiro, é eu me conhecer. Porque se eu não me conhecer, o que eu vou mudar? Às vezes eu digo para o paciente assim, mas esse seu comportamento, essa sua atitude, não foi uma atitude egoísta? Não, mas eu não sou egoísta. Ah, não é? Não, mas todo mundo é. Não, não sou egoísta. O que é meu é dos outros. Diz ele assim. Ah, se você soubesse tirar até a roupa do meu corpo. Pra você ter ideia, quase todo ano eu faço um saco desse tamanho de roupa usada e sapato velho e levo lá para o centro, para os pobres. Muita gente acha que não ser egoísta é dar para os outros, distribuir o dinheiro que está, graças a Deus, sobrando no bolso, a roupa que não usa mais, aquele sapato velho que ficou desgastado. E eu disse para ele assim, mas essa sua atitude é egoísta. Ele disse para mim assim, olha, eu não sou egoísta. Você tem uma ideia, disse ele para mim, eu dei outro dia um talão de cheque para minha esposa. Eu acho que todos os homens aqui dão um talão de cheque para a esposa. Hoje em dia nem é mais talão de cheque, hoje é cartão de crédito. E ele falou, eu dei um talão de cheque para minha esposa. Parecia um gesto de generosidade, de bondade, de altruísmo. Mas nós descobrimos, tanto ele quanto eu, que esse gesto dele era um gesto extremamente calculado. Porque esse paciente era uma pessoa extremamente autoritária, controladora, mandona. E ele fez isso porque ele não queria que a esposa o controlasse. Ele, de forma alguma, admitia que qualquer pessoa, principalmente a mulher, que qualquer pessoa o controlasse, o manipulasse, porque ele era muito egoísta. E vocês sabem o que é personalidade? Personalidade é como eu uso o meu caráter. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um caráter excessivamente egoísta, ele pode ter uma personalidade autoritária, controladora. Uma pessoa que tem o caráter prepotente, ele pode ter uma personalidade intolerante, aquela pessoa que quer tudo do seu jeito. É o prepotente, quer tudo do seu jeito. O egoísta, controlador. Então, para nós sermos mais felizes, nós precisamos diminuir em nós a intensidade desses traços de caráter negativo. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Aquele exemplo que eu disse dos 2 irmãos, imagine esses 2 irmãos, eles foram criados pelos mesmos pais. Eles receberam a mesma educação, o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma atenção. Tudo que um recebeu, o outro recebeu. Mas eles são muito diferentes um do outro. Vamos imaginar que esses 2 irmãos tenham sido caluniados. Um deles age assim, besteira que falaram, eu me incomodo com isso, eu não sou isso que estão dizendo, depois quem falou também, nem liga, dá de ombros, vira as costas e dali 5 minutos nem lembra mais do assunto. O segundo, mais enfesado, mais egoísta, mais autoritário, mais prepotente, diz assim, não, essa pessoa ela vai ter que se retratar no que ela falou. Eu vou lá conversar com ela, vai ter que pedir desculpa, e aí ele fica nervoso, fica com raiva.
não dorme direito à noite, tem pesadelos. Quem sofre mais? O segundo. Esse exemplo demonstra o que para a gente? Esse exemplo, pessoal, guardem isso. Esse exemplo demonstra para nós que o que nos faz sofrer não são essas coisas que vêm de fora e nos atingem. O que nos faz sofrer é como nós vemos essas coisas. Então, concluindo, nós temos que mudar a nossa forma de ver, não mudar as coisas. Nós não temos que mudar o mundo, as pessoas, o meu marido, a minha esposa, o meu filho. Não, eu tenho que mudar a mim. Eu tenho que mudar a minha forma de ver. Porque se eu mudar a minha forma de ver, eu vou sofrer menos ou nem sofrer. Como Gandhi, quando saiu da prisão, perguntaram para ele assim: você já perdoou seus inimigos? E ele respondeu: não, nem me senti ofendido. É óbvio que nós não vamos zerar nessa vida que nós estamos vivendo agora, nós não vamos zerar o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Nós não vamos nos tornar bons nessa vida, mas nós podemos nos tornar melhores. Esse é o objetivo de estarmos aqui. O objetivo principal de nós termos reencarnado, o objetivo primeiro, é nós nos melhorarmos como pessoa. Melhorarmos o nosso egoísmo, melhorarmos o nosso orgulho, a nossa inveja, a nossa prepotência, a nossa arrogância. Diminuirmos a intensidade desses sentimentos, desses defeitos de caráter que nos fazem sofrer. Então a gente costuma dizer que é uma redução do dano. Nós não vamos zerar, vai demorar muito ainda, mas podemos diminuir. E esse é o objetivo de estarmos inclusive aqui hoje reunidos, estudando o Evangelho, estudando a doutrina espírita, ouvindo as palestras, tomando passe. É nós nos melhorarmos, colocarmos em prática aquilo que aprendemos nos livros, nas palestras e nas reuniões de estudo. Certo? Então eu vou deixar para vocês, para finalizar a nossa conversa dessa noite, eu vou deixar uma frase. E eu gostaria que vocês guardassem com muito carinho, essa frase dentro do coração de vocês. E a frase diz assim: Espiritismo é aquilo que a gente faz quando a palestra acaba. Muito obrigado. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz.
ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Nos transportar mentalmente a um lugar onde possamos nos sentir bem, acolhidos, num recanto da natureza, ou mesmo no lugar de atendimento fraterno da casa espírita. Que possamos respirar profundamente, nos tranquilizando, nos harmonizando, elevando os nossos pensamentos e procurando relembrar a condução harmoniosa do nosso irmãozinho da paz no passe, trazendo à nossa mente a presença de Jesus, mentalizando suas mãos abençoadas sobre a nossa cabeça e nos permitindo sentir estes fluidos medicamentosos, gotas de energias renovadoras que Jesus nos traz, que possamos conduzir mentalmente estas bênçãos destes fluidos através da nossa corrente sanguínea, limpando, fortalecendo o nosso sangue, as nossas células, os nossos órgãos, trazendo a harmonia necessária à nossa saúde. Que estas gotas de luz iluminem os nossos pensamentos, conduzindo-os harmoniosamente. Que estes fluidos abençoados venham trazer a harmonização dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Que a cada inspiração e expiração possamos sentir estas energias amorosas e renovadoras que Jesus nos traz. E que a cada expiração possamos sentir como uma grande limpeza no nosso corpo físico, mental e espiritual, nos trazendo leveza, equilíbrio, para que dentro de nós permaneça somente o que o Cristo neste momento nos traz. Toda a sua paz, nos trazendo equilíbrio e fortalecendo nossa fé. Toda a luz de Jesus, iluminando o nosso caminhar neste grande aprendizado terreno, e que permaneça em nós todo o amor do Cristo, nos conduzindo, nos trazendo equilíbrio,
força, discernimento. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Ti, Jesus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Estrela me guia, luz que ilumina, é tão belo, amigo, quando encontro você. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração. Jesus, amém.